Dia da
Fiz aliança contigo, glorioso Deus, diante do altar. Aleluia, Jesus. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz esse meu coração, o teu olhar, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, glorioso Deus, escolhemos, meu Pai, sonhar os teus sonhos. E se cumpra, meu Pai, na vida do teu povo, a tua vontade. Da minha adoração. Nos ensina, meu Pai, a renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo, diante do altar. Glorioso Deus poderoso, não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Ninguém pode quebrar. Pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Capítulo 3, Abacuque. Capítulo 3 e o versículo 17 ao 20. Capítulo 3, Abacuque. Vai lá para o final do Velho Testamento, vai voltando e não mais rápido. Capítulo 3, versículo 17 a 19. E o tema dessa mensagem é: sirva a Deus acima das circunstâncias e acima das emoções. Amém? Glória a Deus. Precisamos aprender com Abacuque que servir a Deus independentemente das nossas situações, das nossas emoções, de tudo aquilo que possamos estar passando.
e aprender com Ele a servir a Deus de todo o nosso coração, tendo a certeza que Deus está no controle de tudo. Amém? Por mais difícil possa ser os momentos que a gente possa passar, porque todos nós passamos por momentos difíceis, mas temos que ter essa convicção, essa certeza de que Deus não perde o controle. Amém? Tudo está no controle do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é Criador do céu, que é Criador da terra. Abacuque 3, versículo 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém, glória a Deus. Para quem ainda não encontrou, vai lá no final do Novo Testamento e vai voltando, que acha mais rápido. É porque é um livro pequeno, né? Tem a dificuldade de encontrar. Então, Abacuque aqui, ele decidiu confiar em Deus. Ele decidiu confiar em Deus em qualquer circunstância da vida dele. Ainda que ele tivesse tudo bem, ou ainda que tivesse tudo mal, ainda que a videira estivesse produzindo, mas ainda que ela não estivesse produzindo, ele diz aqui que em qualquer momento da vida dele, passasse ele que passar, ele mesmo assim, ele louvaria ao Senhor, o nosso Deus. Ele não ia mudar as suas emoções de acordo com as suas circunstâncias, daquilo que ele passava. E é isso que temos que ter, essa convicção no nosso coração. Amar a Deus, decidir seguir a Deus, não depende da circunstância que vivemos. Assim também como não depende das nossas emoções, se estamos alegres, se estamos tristes, se estamos com saúde, ou se estamos sem saúde, se estamos bem fisicamente ou mal espiritualmente, porque muitas vezes estamos aparentemente bem no nosso físico, mas muitas vezes o nosso estado espiritual está enfermo, está doente. Mas é nesse momento que você tem que se alegrar. É nesse momento que você tem que exaltar o Senhor, o Deus da sua vida. É nesse momento que temos que reconhecer quem é Deus da nossa vida. Que apesar das nossas condições, seja ela familiar, seja ela na área física, seja ela na área sentimental, na área financeira, em qualquer estado, em qualquer área das nossas vidas, Deus está no controle de tudo. É muito bom quando a gente entende que Deus está acima de todas as coisas. E está bem ou está mal, eu não dependo do meu estado físico, emocional, espiritual, para que eu possa me elevar a Deus em oração, para que eu possa adorar o Senhor, cantar um hino ao Senhor, alegrar o meu coração diante de Deus, daquilo que tudo fez e que tudo criou, que tudo formou. Inclusive, Ele formou cada um de nós. Desde o ventre da nossa mãe, que Ele chamou cada um de nós pelo seu nome. Ele já
Você já era uma escolhida. Ele já sabia do seu futuro. Ele já sabia em quem você se tornaria, o que você ia passar. Por isso Abacuque aqui, depois de uma experiência que ele teve, de ficar olhando para a vida dos ímpios. Vocês podem ler o livro de Abacuque, ele ficou muito indignado, porque os ímpios, aos olhos humanos, parece não ter problema. Parece que vai tudo bem sempre com eles. Muitos deles você nem se vê se a queixar de enfermidade. Muitos deles perversos. Muitos deles que não aceitam o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. E Abacuque, ele ficou indignado. Porque ele, como profeta, um homem de Deus, ele passava por tantas coisas. E às vezes também nos passa isso pela nossa cabeça. Tem aquele ditado, quem tem cabeça é para pensar. Mas é preciso que a gente venha refletir, assim como ele refletiu. E, independente de qualquer coisa, ele ia continuar louvando a Deus. Ele ia continuar reconhecendo quem era Deus. Ele ia continuar glorificando e adorando Deus na sua salvação. Amém? Glória a Deus. E é isso que temos que fazer. Todos nós passamos por momentos de aflições, mas também nós passamos por muitos momentos bons. E essa imagem que a gente tem da vida dos ímpios, que eles vivem muito bem, isso é uma falsa ilusão. Porque nós, que outrora já tivemos no lugar deles, a gente sabe da vida que a gente passava. A gente sabe quanta necessidade, quanto sofrimento a gente passava. Deus, ele não fez uma exceção. Olha, aquele que não é crente vai passar por muito sofrimento, mas aquele que já é crente, ele vai viver só de boa. Assim, ele não faz mal, um Deus mau. Não, ele diz, as aflições vêm para o justo e vêm para o injusto. Vêm para todos. O sol, quando ele brilha, ele não brilha para A e nem brilha para B. Ele brilha e queima a todos. É como a chuva. Sempre vai ter os pró e vai ter os contra. Mas vem para todos, coisas boas e coisas ruins. E Abacuque, ele raciocinou. Ao mesmo tempo que ele ficou indignado com a situação, ele depois olhou para o Deus da sua vida, para o Deus da sua salvação, e ele reconheceu. Ainda que me falta tudo. Mesmo assim, eu decido louvar a Deus, continuar adorando a Deus, independentemente daquilo que eu possa passar, independentemente das minhas emoções, como eu estou hoje, porque só Ele é quem tem o poder para mudar a nossa situação. Amém? Glória a Deus. Mas é preciso que a gente decida servir a Deus acima dos nossos limites. Amém? Glória a Deus. Porque nós não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então temos que seguir. Vamos ver aqui o que é que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Diz assim, eu vou lendo. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém, glória a Deus. Se a gente deixar de viver pela fé e a gente for ficar olhando, vivendo pelaquilo que a gente está vendo, nós vamos se dar mal. Nós vamos se perder. Nós vamos nos entristecer. Não vamos ser pessoas alegres. Vamos ser pessoas só que vivem se lamentando, murmurando. Qualquer coisa que aconteça, a gente já está murmurando e muitas vezes ainda reclamando com Deus. Então nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos por fé. Mas o que é a fé? Vamos ver lá em Hebreus 11:1 o que é a fé.
Deus quer que a gente tenha uma certeza, independentemente do que os nossos olhos estão vendo. Amém? Eu ainda deixar espirrar. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Glória a Deus? Então a fé é isso. É a gente crer naquilo que a gente ainda não viu. E nós não estamos vendo. Porque se você crê somente naquilo que você vê, isso não é fé, nunca foi fé. Mas a fé é você acreditar que vai acontecer, que vai dar certo, que Deus vai lhe entregar a bênção que você deseja, aquilo que você almeja, mesmo que você não esteja vendo. Você está sentindo algo, mas você crê, você tem fé que Deus tem o poder para mudar a situação. Você está precisando de um emprego, está faltando mantimento em sua casa, seja lá qual for a sua necessidade. Você está vivendo uma situação difícil, mas você crê que Deus pode mudar o seu futuro, que Deus pode mudar a sua situação. Se você tem fé, você vai crer. E o que vai acontecer? Deus vela pela palavra dele para cumprir cada palavra na nossa vida. Quando você tem fé, é como você estivesse dizendo assim: olha Deus, eu deposito a minha plena confiança no Senhor. Eu hoje estou sem saúde, eu hoje estou sem emprego, eu hoje não tenho alimento, eu hoje estou passando por isso ou por aquilo. E tem também as doenças das emoções, né? Eu estou com ódio, eu estou triste, eu estou murmurando, eu estou me lamentando. Se você colocar tudo nas mãos de Deus com confiança e dizer a Ele: olha, eu coloco aqui toda a minha situação nas suas mãos, Ele vai cuidar para cumprir a palavra dele, que Ele já determinou aqui. Já está aqui escrito as bênçãos, todas para o seu povo, todas para os seus filhos, porque as bênçãos do Senhor são para os filhos e para aqueles também que estão no mundo, mas que se tornaram filhos. Nós vamos vencer cada batalha, porque é Ele quem garante. Ele não vela para cumprir o meu desejo, o seu desejo, mas o desejo dele no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus não quer que nenhum dos seus filhos viva mendigando pão. Então coloque a sua confiança, seja qual for a situação que você possa estar passando. Vamos ver Hebreus 10 e o versículo 38. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Glória a Deus? Então aqui o Senhor, Ele declara que o justo dele viverá pela fé. Mas se você retroceder, se você não confiar em Deus, se você der seu passo para trás, o Senhor diz aqui na palavra dele que Ele não vai se agradar de você. Porque Deus se agrada daqueles que confiam nele, daqueles que ainda não viu a solução, mas Ele sabe que o controle de tudo está nas mãos dele. Quando eu confio em Deus, eu estou dizendo para Ele de uma forma que Ele é o meu tudo, que Ele é o meu Deus suficiente, que apesar daquilo que eu esteja passando, eu tenho a certeza de que Ele vai mudar a minha história, Ele vai resolver. E o que é que vai acontecer? Ele vai cumprir a palavra dele na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Mas temos que acreditar, não podemos nos desesperar em situações ruins. Temos que continuar confiando em Deus, que Ele diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Abacuque, ele entendeu isso. E ele não perdeu tempo de ficar triste, murmurando. Ainda que a plantação que eu plantei, muitas uvas, ainda que não dê nada, ainda que isso não dê certo, ainda que essa porta aqui não se abra, mas eu tenho uma certeza de que
dado mim, de que Deus vai abrir outra porta melhor para mim. É isso que nós temos que ter. Isso é fé, isso é a certeza, isso é a convicção de que Deus é Deus e que Ele faz aquilo que Ele quer e na hora que Ele quer. Amém? Glória a Deus. O que nos resta é acreditar, é crer. Vamos ver aqui histórias de pessoas que passaram por um momento muito difícil, de pessoas que tiveram que decidir a quem eles tinham que servir, a quem eles queriam servir, se era Deus ou se era Baal. E muitas vezes nós vamos estar nessa prova. A quem queremos servir, a quem acreditamos verdadeiramente. O médico disse que a doença não tem cura, mas Deus disse que Ele já levou todas as nossas enfermidades. O Senhor disse que Ele é que supra a minha necessidade, mas muitas vezes eu estou passando por alguma privação. Sim, aí, quem é que você vai acreditar? Em quem você vai colocar a sua confiança? É naquilo que você está vendo? É naquilo que o médico disse? É naquilo que você ouviu falar? Que vai vir aí uma crise? E muitas empresas vão se fechar? Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não temos que confiar naquilo que os homens dizem, mas sim naquilo que Deus diz. Por isso que nós crentes não vivemos crise, nós vivemos em Cristo. E Ele com certeza cuidará de cada um, assim como Ele cuidou aqui de Mesaque, né, de Abednego, de Sadraque. Ele cuidou. No momento em que eles tomaram uma decisão de quê? Confiar em Deus. E Deus mostrou a eles como cuidou de cada um deles. Vamos ver aqui em Daniel 3. Daniel 3. Eu vou ler aqui o capítulo 4 em diante, depois eu vou saltando um pouquinho porque é grande. Já vou começando a ler, viu? Daniel 3, no versículo 4. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pifar, da citarra, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pifarro, da citarra e da harpa, do saltério e de toda espécie de músicas, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta e do pifarro, da citarra, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de todas as espécies de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia: Sadraque,
Mesaque e Abednego, que não te deram ouvido, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pifado, da cistarra e da harpa, e do saltério, da flauta dupla, e de toda espécie de música, se vocês dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu lhe fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chama, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se somos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém, louvado seja Deus. Então aqui eles tiveram que tomar uma decisão de continuar, apesar dos problemas, apesar diante da morte, né? Porque eles iam morrer, eles iam ser atirados, né, na chama de fogo, numa fornalha de 7 vezes mais quente e ardente, para que eles morressem. Mas eles aqui, eles preferiram, eles tinham a convicção quem era o Deus que eles serviam. Eles não se prostraram diante dos deuses. Assim também não temos que nos prostrar diante da tristeza, diante das preocupações. São tudo os deuses, são tudo obras do diabo, são tudo coisas que representam Satanás, que representam as trevas. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, representa as trevas, vem de Satanás. E nós não podemos nos curvar diante da enfermidade, diante da dor, diante das evidências contrárias, de ventos que vêm sobre as nossas vidas. Nós temos que tomar essa decisão todos os dias da nossa vida. A quem queremos servir? Qual é o Deus que você tem adorado? Muitas vezes deixamos de adorar as imagens de escultura, de gesso, de bronze, de ferro, de madeira, mas muitas vezes estamos prostrados diante da dificuldade. Estamos nos curvando diante da doença. E o que é que Deus diz? Digo fraco, que eu sou forte. O mal vai vir. Essa é uma certeza que temos que ter. E ele vai vir para nos paralisar, para que eu e vocês possam tirar os olhos de Deus, possam tirar os olhos do sacrifício que Jesus fez ali na cruz. Assim como veio aqui para eles. O rei não desistiu do seu decreto. O rei ficou furioso. Mas eles desistiram? Eles não desistiram. Ele disse, independente, em outras palavras, de qualquer coisa. Independente se eu tenho casa, independente se eu tenho dinheiro no meu hotel, independente se eu tenho comida para comer, independente se eu tenho saúde ou se eu não tenho saúde, eu vou continuar adorando a Deus. Eu vou continuar servindo ao Senhor. E é isso que
que nós temos que fazer. Não podemos nos prostrar diante dos ventos contrários, diante das tempestades, diante do mal, porque o mal vai nos perseguir até aquele grande dia, aonde o Senhor irá ao nosso encontro. Ele não vai desistir um só dia. Então é preciso que a gente tenha essa convicção, como aqui Sadraque, Mesaque e Abednego diz: não adoremos, independente de qualquer situação, a imagem de ouro que mandaste perder. Não importa para a forma de Satanás. O que é que Satanás está fazendo com a sua vida, com a sua família? Não tenha medo. O Senhor disse que Ele estará sempre conosco. Mesaque, Sadraque e Abednego, eles tinham essa convicção no coração deles. E eles não estavam sozinhos, porque ele acreditava no que a palavra de Deus falava ao coração dele. Aí diz: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbante e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que a chama mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha, em chama. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4 se parece com o filho dos deuses. Louvado seja Deus. Aleluia. Então é assim que Deus faz com nós, com os seus filhos. O Senhor, Ele até permite, talvez que você seja cansado, uma fornalha de fogo. Permita que o mal lhe alcance. Permita que você perda um emprego. Permita que você perda algo muito importante, como um familiar. Mas o que é que acontece? Você não está sozinho. Esse 4º homem da fornalha, do fogo ardente, ele está sempre conosco, aonde quer que a gente vá, porque ele mora dentro de cada um de nós. E é preciso que a gente acredite. Vocês podem perceber quantas milhões e milhões de pessoas que não foram embora com essa pandemia. Quantas pessoas morreram? Quantas estão aí? Continuam morrendo. Mas estamos aqui. Estamos aqui ilesos. Uns passaram aí pela Covid, outros não passaram. Mas louvado seja Deus. Deus guardou. Porque Deus tem um plano para cada um daqueles que ainda se encontram aqui, nesse mundo, que se encontram aqui neste lugar, ou em outros lugares. Deus tem um plano. E por isso, Deus não vai permitir que você seja destruído, assim como não permitiu que eles fossem queimados, que eles fossem mortos. Vocês podem ver que a fornalha era tão quente que quem foi jogar eles foi quem morreu. Quer dizer, eles foram lançados lá dentro da fornalha e só o calor, a fritura, queimou e matou aqueles que estavam lançando ele.
E é assim que Deus faz. Satanás prepara o laço, mas quem cai é ele. O inimigo, ele pode se levantar, mas ele se levanta é para cair. Porque nós temos um Deus, um Pai, um Deus que é Criador, um Deus amoroso, que tem cuidado dos seus filhos. Como ele diz na palavra dele. Se vocês que são maus, porque não há ninguém bom, né? Nem Jesus se titulou bom. Quando aquele jovem disse, mestre, né? E disse que ele era bom, foi que ele disse, por que me chama de bom? Se bom só há um, que é Deus. Então, bom só há Deus. E ele diz assim, e nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina ele que é o nosso Pai. Amém? Então, aqui continuando, diz assim, no 26. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os satrapas e os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo. Neles, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou, e os seus servos, eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nações e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam despedaçados, as suas casas sejam transformadas em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém, louvado seja Deus. Nós temos muitos motivos para adorar a Deus sobre todas as coisas. Temos prova, não só de vidas vividas aqui, mas a nossa vida, a nossa própria vida. E tantas coisas que Deus já nos guardou, já nos livrou o nosso familiar, filho, marido, amigo. Quantas coisas. Então nós temos testemunhos vivos na nossa própria vida, na nossa própria casa. E temos que crer nessas histórias, porque a Bíblia é a verdade. É a verdade real. É a verdade nua, como dizem, nua. É a verdade de Deus. Decidam todos os dias a servir a Deus, mas servir a Deus não só da boca para fora, mas servir a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Decidir a Deus de todo o teu coração é naqueles dias maus você não se curvar diante das obras das trevas, assim como eles não se curvaram. Eles preferiram morrer, se fosse o caso. Mas há outro Deus que eu não vou dar uma olhada. Há outro Deus que eu não adorarei. Não foi diferente na vida de Daniel. Daniel era um homem, lá no 6, era um homem também
um homem bom, um homem que adorava ao Senhor, um homem que tinha uma comunhão com Deus excelente. Mas foi um homem perseguido por inveja, porque tudo que ele fazia, Daniel fazia com excelência. E isso causou inveja, porque o rei Dário, ele amava, que era o governador, ele amava o Daniel. Porque tudo aquilo que Daniel fazia com excelência. Faça tudo para Deus com excelência. Sua adoração, o seu louvor. Tudo que você fizer, faça com excelência para Deus. Assim como ele fez. Viva em plena comunhão com Deus. Não abre a Bíblia só na igreja, não. Abre a Bíblia em casa, escute pregação. Ore, converse com Deus. Aonde quer que você vá, por onde você for. Decida todos os dias a adorar o Senhor com excelência. Porque o Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores. E adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Não é os adoradores que só têm alegria, felicidade, ânimo para louvar quando está tudo bem. Vença todo dia vocês mesmos. Eu já disse aqui, nosso pior inimigo é nós mesmos. Nós temos que vencer o cansaço. Hoje mesmo eu confesso que a vontade que eu tive foi de ficar dormindo. Me deu um sono, mas um sono que eu repreendi, porque era um sono assim, muito abusado, aquela coisa assim. Eu fiz até assim para me casar, que está repreendido, capeta. Sem conseguir acordar, mas eu também tinha tomado um chá bem forte de camomila, né? E aí relaxou. Mas eu tenho que dar ordem ao meu corpo, às minhas emoções. Eu não posso obedecer, atender às minhas emoções, indo de encontro o que é a vontade de Deus para mim. O que é excelência para Deus? É a gente acordar e adorar a Deus. É a gente estar na casa do Senhor, reunido como irmãos em Cristo Jesus, porque nós somos a família de Deus. Nossa família sanguínea é importante, mas essa daqui é importante, porque no céu não vai ter a sua família de sangue, de pai, de mãe, não, vai ser todos nós irmãos em Cristo Jesus. Então o céu tem que começar aqui. Nós já temos que viver aqui, nessa comunhão. E essa comunhão que eu falo não é o caso assim, dizer assim, eu concordo com tudo, então você pode desconcordar com alguém, o querer de uma pessoa, mas você tem que respeitar. E se alinhar, respeitar uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Então aqui Daniel, ele era um adorador do Senhor com excelência. Eu vou pegar aqui do 10 para não conseguir estender muito. No versículo 10 diz assim: quando Daniel, ele arrumou aqui um decreto. Como eles tentaram, né? Vou resumir aqui para poder ler o 10, senão vocês não vão entender. Quando eles tentaram pegar Daniel, eles queriam uma falha no caráter, no comportamento, nas atitudes de Daniel. Mas eles não conseguiram achar nada que pudesse abalar o caráter de Daniel. Nada. Daniel era excelente. Era excelente. E aí eles criaram uma lei. E eles enganaram o rei Dário para assinar essa lei, se também não se curvasse, não se prostrasse diante dos deuses. Foi o mesmo caso de Mesaque, Abednego, né, e Sadraque. Assim também é nas nossas vidas. E aí o rei Dário, ele assinou, mas ele assinou enganado. Ele não queria nunca prejudicar o Daniel, ele amava o Daniel. Aí aqui diz, quando Daniel soube, armou uma lei para proibir ele de orar. Ele não, né? Todo mundo, né? Proibir de orar. Não podia orar durante 30 dias. Então ele achou essa brechinha, ele sabia que era isso que Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes. Aí diz, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto,
no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que acostumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo o Senhor, o seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, êxito a ti, ó rei, será lançado na cova do leão? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos seus exilado, de Judá, não te dá ouvido, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem a eles. Trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tamparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Tudo isso por quê? Porque ele amava Daniel. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava aflições: Daniel, servo de Deus vivo, será que é o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? Respondeu Daniel: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto que em todo o domínio do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino será destruído, o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Ele vive e salva, faz sinais
sinais e maravilhas, nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder do leão. Amém, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então esse é o nosso Deus. É o Deus a quem eu quero apresentar a vocês. Independente da circunstância, independente daquilo que vocês possam estar passando, ou que vocês possam vir passar. A mim também, eu também estou incluído. Todos nós passamos por alguma bem descontrada, mas eu continuarei acima de qualquer coisa, lutando para continuar confiando em Deus. E o mesmo cada um tem que fazer, lutar para confiar nesse Deus que é todo poderoso. Podemos ver aqui nessas duas histórias que Deus está acima de tudo e acima de todos. E apesar das armadilhas de Satanás, apesar das investidas do diabo nas nossas vidas, ele não vai vencer. O Senhor não vai permitir, além da nossa capacidade. Tudo que possa nos acontecer, Deus sabe o limite de cada um. Ele dá o peso e a medida para aqueles que podem carregar. Amém? Deus, ele não é um pai perverso, ele não é um pai ruim, ele é um pai bom. Aqui nem um fio de cabelo foi tocado, assim também como não vai o fio das nossas cabeças, sem que o Senhor não permita. Amém, glória a Deus? Amém, glória a Vamos Deus. continuar decidindo todos os dias, porque não adianta eu chegar até tal lugar e eu proceder. Não adianta. Eu tenho que prosseguir até o fim. Amém? Amém. E Deus, ele vai ser glorificado na sua vida, na sua casa, em toda a sua família. Ele vai ser glorificado em todas as áreas da sua vida. Porque é para isso que Deus vela a palavra dele em nossas vidas. Então, decida todos os dias obedecer a Deus, servir a Ele e confiar em Deus acima de tudo e acima de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém.